Estaremos lendo do versículo 41 ao versículo 46. A palavra do Senhor nos diz assim: E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Meus irmãos, nós vamos falar sobre o preço que Rebeca pagou. Por causa do procedimento errado de ambos, que na verdade envolve 3 personagens, Rebeca, Jacó e Esaú, as consequências, elas serão desastrosas. Mas na verdade, Rebeca, ela é a criadora. Digamos que ela foi a arquiteta que montou toda essa situação, fazendo com que Esaú passasse a ter ódio de Jacó pelo fato dele ter tomado a sua bênção. Então, nós podemos analisar que as tragédias, por causa dessa iniciativa de Rebeca, elas começam a se desenvolverem dentro desse contexto familiar. Devido a essa situação, Jacó agora teria que ir embora. Teria que viver longe dos seus pais, tanto de Isaque como também de Rebeca, sua mãe. E nós podemos analisar que doravante Jacó teria que enfrentar as lutas da vida sem o apoio da sua família. Diante dessa situação, às vezes nos perguntamos: e agora, como o Senhor cumprirá a sua promessa? Pois a traição, o ódio e a mentira é o que estava manchando toda essa família. Observe que qualquer pecado, inclusive o da mentira, tem suas consequências. Pelo texto, pode-se perceber que Jacó era muito caseiro, mas diante da situação que sua mãe criou, 3 coisas vieram para a vida desse homem. Primeiro, Jacó teria que ficar atento, porque Esaú planejava tirar a sua vida. Segundo, ele teria que deixar a vida caseira que levava. E terceiro, Jacó nunca mais iria ver a sua mãe. Todas essas consequências resultaram dessa trama do ódio, da mentira, que esses 3 personagens foram envolvidos. É bom entender que Deus não se limita às situações dos homens. Como nós falamos agora há pouco, alguém pode perguntar: mas pastor, e diante desse cenário, Deus vai trabalhar? Sim, Ele vai trabalhar porque Ele não se limita às situações dos homens. Deus não deixa de operar ou executar seus planos por causa das falhas humanas ou da falta de fé.
em meio a toda e qualquer circunstância, sempre Deus faz a sua vontade divina ter prioridade ou prevalecer. É de grande relevância nós atentarmos para essa particularidade. Diante de tudo isso, o mais interessante é que Jacó não vai partir como um vagabundo, um fugitivo, mas ele há de sair da casa com a bênção do pai. Assim nós podemos analisar que Jacó será abençoado por Isaque. E o interessante, queridos, é que tudo isso foi a própria Rebeca que articulou toda essa situação. E aqui nós podemos analisar que Rebeca, além de ser uma mulher disposta, destemida, Rebeca também era uma mulher sábia, era uma mulher inteligente. Ela vai dar agora o seu último golpe, a fim de que Isaque abençoe seu filho. Já foi lido anteriormente, lá pelo capítulo 26, o versículo 35, que a Bíblia deixa claro que Rebeca, que Isaque, eles viviam em uma amargura por causa das mulheres de Esaú, que na verdade era Judite e Basemate, que eram mulheres hetéias, e elas afligiam grandemente a Isaque e a Rebeca. Rebeca, sabendo que essas mulheres quebravam o princípio da tradição a qual Isaque seguia, então ela chega para ele e diz: olha, eu já estou enfadado, a minha vida não tem alegria por causa das filhas de Et. Se Jacó ainda tomar uma mulher das filhas de Et, então para que viver? A vida não vai ter sentido. Parecia uma coisa simples, mas Rebeca, na sua inteligência, na sua sabedoria, ela entendeu que se usasse esse argumento, Isaque então daria a bênção espiritual para Jacó. E é o que acontece. Por isso que nós falamos que Jacó vai sair abençoado. Jacó vai sair totalmente cheio da bênção de Deus. Então, queridos, nós podemos analisar que Isaque não aceitava muito o casamento de um filho seu com uma heteia, pois batia de frente com o costume deles. Diante dessa situação, Rebeca ganhou em quase toda a situação. Se você pegar desde o capítulo 24 até esse aqui, Rebeca está tirando de letra. Rebeca sai vitoriosa, mas nesse capítulo ela tem as suas perdas, porque também nunca mais ela verá o filho dela. Então, queridos, nós podemos analisar que esses versículos nos ensinam que o pecado é sempre perigoso e que ele tem as suas consequências. O melhor de tudo é viver segundo a palavra do Senhor, esperar pela bênção divina no momento certo e não procurar meios ou caminhos que possam prejudicar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Coloque isso no seu coração, que Deus nos abençoe para todos sempre. Amém.